Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Primeiramente, é uma honra para mim estar participando aqui desse bate-papo, né? A ideia é justamente a gente trocar as experiências, compartilhar e aprender. Eu ingressei assim no direito médico veterinário meio que por acidente, Uhum. né? Inicialmente eu estava fazendo uma especialização em direito criminal, mas o meu primeiro cliente mensal foi uma clínica veterinária. Então eu fui aprendendo com o tempo, assim, foram surgindo algumas questões, algumas demandas, e eu comecei a me interessar pelo assunto, pelo direito médico em si. E em decorrência também de uma doença que surgiu na minha família, eu comecei a me inclinar mesmo para o direito médico, fiz um curso de formação, né, nessa área, e desde lá, hoje eu atuo especificamente com direito médico veterinário, né, em direito médico também, não tanto em direito criminal, apesar de também estar coligado, né, a alguns pontos, Aham. mas cada vez tenho tido mais esse enfoque, essa experiência mesmo, tanto na parte, né, direito administrativo, envolvendo o conselho profissional, quanto também em processos judiciais e também numa rotina de precaução, né, Uhum. justamente para a gente adotar práticas que possam reduzir esse cenário que tem aumentado em questão de problemas, né, cíveis, criminais, enfim, não só no próprio conselho, né, de medicina veterinária. Certo. Muito bom que você tenha ingressado no nosso mercado, porque a gente precisa muito disso. A gente tem notícia de que os processos têm aumentado exponencialmente no CFMV, no CRMV, nos nossos conselhos, mas também dentro da esfera civil. E eu queria entender um pouquinho que você nos dissesse, se você tem esse dado, a respeito da principal motivação dos tutores, dos clientes, se é a mesma coisa que acontece na medicina humana, né? Com o perdão do pleonasmo, que medicina já se refere à humana, mas se é a mesma coisa ou se tem alguma outra coisa que é a principal motivação dos tutores. Na verdade, eu até fiz uma busca para encontrar um dado um pouco mais real relativo à questão médica veterinária em si, mas geralmente as estatísticas são mais voltadas para uma questão geral, né, da medicina humana, então eu não consegui obter um número específico ainda para a medicina veterinária. Embora uma das maiores reclamações, né, que chegam ao judiciário e também a processos éticos profissionais é referente à comunicação, Uhum. né, talvez uma falta de informação ali, né, clara e adequada que a pessoa possa realmente compreender, ter ciência do que ela precisa, do que ela possui, o quadro de saúde que está em discussão, do que ela precisa fazer e qual que é a prognose dela nesse sentido, mas especificamente para a área de direito médico veterinário, que a gente tem um pouco de resistência ainda, é a questão documental. Certo. Né? Então, hoje, na medicina humana, já tem essa questão de protocolos, documentos, já é um pouco mais de praticidade no dia a dia. Uhum. Já na medicina veterinária tem um pouco mais de resistência, nem todo o processo é registrado, às vezes tem lacunas dentro do prontuário. Então, eu acho que se a gente fosse elencar, seria mais a questão hoje de documentação e comunicação. Documentação e comunicação. Esse é um dado extremamente importante porque realmente está relacionado à mudança de hábito. A veterinária, a gente está profissionalizando o processo sempre atrás da medicina. Então, começou com os cursos de pós-graduação, que se a gente pensar num cenário não muito longínquo, há 24, 25 anos mais ou menos, a gente não tinha curso de pós-graduação lá do Censo. Daí começou a ter uma série de cursos e todo mundo fazer, até que deu um boom no mercado, graças a Deus isso melhorou do ponto de vista técnico. Então vai demorando um pouquinho para as pessoas adquirirem hábitos que sejam importantes relacionados àquela atividade que estão fazendo. Então a gente ainda tem, é verdade isso que você está falando, muitas clínicas, até às vezes alguns hospitais que não conseguiram implementar esse hábito de documentar tudo certinho por escrito. Então esse dado de que isso é uma questão importante que vai motivar o tutor depois a entrar com o processo, é bom a gente ficar muito esperto. E também com relação à comunicação, que a gente já fala em seguida, que eu só queria que você especificasse um pouco mais, assim. Está faltando a gente anotar, mas anotar o que especificamente no prontuário do paciente? Ainda é aceito um prontuário por escrito, porque ainda tem muita gente que usa ficha por escrito, ou já é mais aceito o prontuário digital?
por quanto tempo que a gente tem que ter isso armazenado do ponto de vista jurídico, legal, se um tutor reclamar e vier atrás da gente. Todas essas dicas são muito importantes para a gente poder justamente nos manter, para evitar, né, um processo que é muito desagradável na rotina de qualquer um. Sim, essa questão do prontuário, né, a questão de escrever tem bastante resistência, às vezes, no dia a dia, né, a falta de tempo, até porque se você for comparar com a questão da medicina humana, na medicina humana já tem uma estrutura de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que auxilia nesse processo de construção da informação. Uhum. Na medicina veterinária, muitas das vezes, praticamente o médico veterinário e um auxiliar, né? Então, fica difícil, às vezes, na prática, de realmente detalhar. Porém, é extremamente necessário, não tem como. É responsabilidade do médico veterinário ter ali todo o registro da admissão do paciente até a saída dele. Uhum. Seja uma questão de liberação de alta ou até mesmo a questão do óbito. Quanto ao fato de ser escrito ou, né, digitalizado ou até sistemas, né, muitos sistemas hoje para clínicas têm essa funcionalidade. A resolução que trata dos documentos médicos veterinários, que é a 1071 de 2014, ela não prevê especificamente qual que é o formato. Então, pode ser escrito, pode ser, né, pelo formato digital. Porém, o que tem que ser observado? Quando a gente fala em questões judiciais, responsabilização por erro médico veterinário, quando a gente trata de um sistema digital, a gente sabe que alguns sistemas não trazem uma certa segurança de que não pode ser feita uma edição posteriormente. Sim. Então, às vezes, quando você vai levar a juízo essa prova por um sistema digital, talvez ele não confira essa autenticidade que aquela informação não foi adulterada posteriormente. Então, quando a gente trata de sistema digital, é complicado porque, para que ele tenha uma assinatura, uma espécie de validação eletrônica, assim como o token, em várias atividades, a advocacia ligada à Receita Federal, enfim, eles têm um custo alto, né, justamente porque eles fornecem ali uma chave de registro de segurança que aquilo não vai ser adulterado. Então, hoje, até por questões de custos e porque também não é vedado, o meio, por escrito, o manuscrito é o mais, vamos dizer assim, que pode trazer mais, ser mais fidedigno à realidade ali do dia a dia. Então, o importante é que esteja assinado, não tenha rasuras, né? Tem ali a assinatura do médico veterinário, já que a responsabilidade pelo preenchimento é dele. Então, todos esses critérios, eles são avaliados também quando você vai pesar a questão da prova. Então, o meio manuscrito hoje é aceito e até a questão de custo, né? E também facilita, acho que é até mais dinâmico, né? Na rotina do dia a dia, você poder fazer esse registro. Tá. Qual foi o outro ponto, doutor? A questão de quanto tempo a gente precisa deixar isso armazenado, guardado. De repente o tutor não aparece mais na clínica e depois de um tempo ele aparece reclamando alguma coisa. Quanto tempo eu preciso ter isso guardado ali comigo? Olha, a resolução lá, que trata dos documentos mínimos que tem que ter na medicina veterinária, que trata do prontuário, ela especifica um prazo de 5 anos, né, de guarda, né? 5 anos de armazenamento. Porém, quando a gente vem para o lado da questão do consumidor, já que quem está no outro polo é um consumidor e está protegido pela lei consumerista, talvez esse seu prazo de guarda de 5 anos, que inicia assim que encerrou a sua prestação de serviço, pode não coincidir com o prazo de 5 anos que tem lá no Código do Consumidor, que é quando o consumidor toma conhecimento de quem lhe causou o dano. Então, lá tem um prazo de 5 anos e nós temos a resolução aplicável para o médico veterinário que estabelece 5 anos. Então, o recomendável, embora o que a resolução fale seja 5 anos, recomenda-se que guarde por 10 anos. Por 10 Porque anos. justamente pode ser que surja algum problema, já passado todos esses anos, e ele ainda esteja dentro desse prazo para o Código do Consumidor, que pode não coincidir com o prazo de 5 anos lá da resolução. Isso também vale para o caso do animal vir a óbito, por exemplo, o animal morreu depois de um ano do atendimento. Ainda assim, o consumidor, o tutor, pode reclamar alguma coisa nos próximos 10 anos?
ou não? Depois que veio a óbito... Na verdade, não são 10 anos, uma conta fechada em si, né? É, Mas é uma questão de prazo de... quando você encerrou essa sua prestação, pode ser... Eu só vou ajustar minha câmera aqui, doutor, que eu tá. acho que ela tá meio... Só um pouquinho. Esses 5 anos, ele justamente pode não coincidir com esse prazo lá do Código do Consumidor. Só que às vezes não serão 10 anos, 5 anos somados, 5 mais 5. Né? É uma margem de segurança. Certo. Né? Então, quando você encerrou a sua prestação de serviços, seja ela com a alta, que nem eu disse lá no início, ou com o óbito, é dali que vai contar. Ah, Porque certo. foi do último ato em que você prestou o serviço. Seja com Uhum. o fechamento do óbito do animal, ou né, a questão propriamente de uma alta, ou enfim, o proprietário sumiu, e aí você não conseguiu encerrar formalmente aquele atendimento. Então, vai contar a partir dali. Tá. Uma outra questão, doutor, é a seguinte: até um colega que perguntou aqui, eu já estava com essa pergunta na ponta da língua, a questão da obrigatoriedade de entregar o prontuário do animal para o tutor. Se o tutor chega no dia seguinte, um mês depois, pedindo o prontuário completo, a gente é obrigado a entregar para ele, ou precisa de um processo judicial, um juiz que determine que a gente tem que entregar? E se a gente tiver que entregar, em quanto tempo a gente tem de prazo para conseguir fazer esse levantamento para entregar para ele? A questão do prontuário, o prontuário ele é um documento elaborado sob responsabilidade do médico veterinário, mas ele é um documento que a gente chama de uma guarda compartilhada. Então, você armazena no seu estabelecimento, você tem o dever de guarda, seja até para o veterinário que pratica, que desenvolve um serviço de atendimento em domicílio, ele tem o dever de guarda desse prontuário, porém, o prontuário ele é do paciente. No caso do animal, pertence ao tutor desse animal. Uhum. Só que isso também não significa que você vai entregar a sua via física. Até porque é o único registro que você tem. Você tem o dever de fornecê-lo integralmente, mediante um fornecimento de cópia ou uma mídia digital, mas se você também, de repente, entrega a sua única via, pode extraviar, enfim, você pode perder esse registro. Então, você tem o dever, sim, de fornecê-lo. Se vai ser por intermédio de cópia, se vai ser por intermédio de mídia digital, aí vai ficar a critério do tutor. Uhum. Essa resolução que fala sobre os documentos veterinários, ela não traz um prazo em si. Ela deixou uma redação um pouco vaga quanto a qual que é o prazo que vocês teriam para poder providenciar essa papelada. Ela fala que assim que for solicitado, o médico veterinário tem que fornecê-lo de forma imediata. Né? Embora no dia a dia é muito complicado você fornecer isso de pronto, embora ele esteja lá e tenha que estar completo e finalizado, só que às vezes na correria você está com um procedimento que você não consegue atender naquele momento. Uhum. Então, o que é feito na prática? Se a pessoa solicita oralmente esse prontuário, você vai pedir um prazo aí, vamos usar como referência isso. O próprio Código do Consumidor estabelece um prazo de 5 dias úteis quando o consumidor solicita informações sobre ele. Então, utilizando esse prazo como referência, seriam aí até os 5 dias úteis um prazo razoável para se estabelecer entre as partes. Uhum. Porém, se a pessoa notifica por escrito e pede para ser entregue naquele momento, do que traz a resolução teria que ser entregue naquele momento. Então, seria aquele momento ali de realmente providenciar ou digitalizá-lo ou encaminhar a cópia e fornecer para o tutor. Porque justamente a resolução deixou isso vago. Então, é como se eu não tivesse uma previsão para poder exigir que aquele prazo tem que ser respeitado. Então, fica meio que desconfortável para o médico veterinário, mas, infelizmente, a resolução não fixou um prazo que fosse mais razoável. Dependendo da rotina e da logística, de repente está acontecendo alguma emergência, alguma coisa, o doutor chega exatamente naquela hora e a gente sabe que muitas vezes ele também, além de não ter paciência, não trata as pessoas com educação, chega, especialmente se ele já está pedindo prontuário por uma questão, aí ele acha que você está enrolando, que você não quer dar, que você vai adulterar e tudo mais. Então, é importante a gente também saber dessas informações para poder se precaver caso aconteça alguma coisa. Numa situação, só interrompendo um pouquinho, por licença, numa situação dessa, eu acho que o que vai pesar é a comunicação.
É demonstrar que aquilo não está sendo fornecido porque você pretende acrescentar informações ou pretende terminar algo que já deveria estar encerrado no prontuário, mas sim que, justamente pela sua utilidade, que você não pode deixar um paciente padecer, você não vai poder entregar naquele momento. Talvez você não conte com o setor administrativo para tomar conta dessas questões burocráticas. Então, acho que seria mais uma questão de comunicação. Caso, né, seja totalmente inviável, aí vai ter que proceder à entrega. Certo. Ainda mais se for uma notificação por escrito, uma exigência por escrito. Comunicação, que é a questão, que é o segundo assunto que a gente ficou de abordar, então, né? Que é justamente as principais motivações dos tutores, né? Em termos de comunicação, o que você dá de dica técnica para a gente? Então, a primeira questão para quem está chegando agora, que mais motiva o tutor, o cliente, a entrar com um processo contra o profissional, é a falta de armazenar as informações, de escrever o histórico, a anamnese, tudo que você está fazendo, ou então de digitar no sistema. Então, é não ter as informações completamente armazenadas ou armazenadas de forma adequada. E a segunda questão que a doutora Keile citou como uma das principais motivações do processo é justamente uma comunicação equivocada, que é o que ela vai começar a mencionar agora. O que você teria de dica técnica para que a gente pudesse se precaver relacionado à comunicação, doutora Keile? A questão da comunicação a gente tem primordialmente em dois momentos, né? A comunicação com o tutor, né? Que comunicação é muito daquilo que o outro consegue compreender, não do que você acha que ele entendeu. Exatamente. Né? Então, a gente, até fazendo referência a um post que fez recentemente, a questão da comunicação muito técnica, daquela de você criar uma barreira entre o profissional e o tutor, é algo que pode comprometer o tratamento. Porque se o tutor ele não compreende a responsabilidade que ele tem em contribuir com o bom andamento daquela tratativa terapêutica, ou até mesmo qual que é a noção de responsabilidade pelo quadro de saúde do animal que ele também possui, você pode prejudicar um desfecho, né, de um caso clínico. E se houve um desfecho negativo, o tutor com certeza vai questioná-lo. E como profissional que detém o conhecimento técnico, é dever dele prestar as informações com clareza suficiente para que aquela pessoa possa entender. Então, a comunicação ela vai desde a tratativa oral, no atendimento, até mesmo nos termos. Se você imaginar um termo que é muito técnico, que não tem ali termos que sejam mais coloquiais, que a pessoa realmente possa compreender, não adianta, porque não há liberdade em consentir se eu não entendo o que eu estou consentindo. Então, essa clareza não é só durante a oralidade no atendimento, é também no termo. E o que a gente também vê na prática, em algumas situações, que o termo de consentimento, seja para internação, para cirurgia, ou até mesmo para alguma recomendação de tratamento, um pós-operatório, acontece em alguns casos que ele não é entregue dentro do consultório, ele é entregue na recepção. Né? E é uma incumbência do veterinário, embora não esteja, né, previsto expressamente no Código de Ética, mas fala que é dever dele prestar todos os esclarecimentos ao tutor. E como que eu vou prestar esses esclarecimentos se o termo for assinado na recepção e sendo que é naquele momento da assinatura que surge? Então, espera um pouco, essa é uma dica muito, muito importante. Eu confesso que eu também já caí nesse erro algumas vezes. Então, você está recomendando que o ideal seja o profissional mostrar o termo e ler o termo de consentimento de algum procedimento anestésico, cirúrgico ou de eutanásia, o próprio profissional para o tutor. É isso? Você acha que é mais eficiente do que deixar a secretária fazer isso por uma questão logística? É isso? Sim. Até porque, lá no Código de Ética, no artigo 8º, inciso 4º, é uma infração ética quando você deixa de comunicar a extensão do risco daquilo que você está prescrevendo. É dever, corrigindo o inciso 4º, é dever do profissional ele esclarecer todos os desdobramentos que aquele caso,
que aquela cirurgia, aquela anestesia ou aquele procedimento de tratamento, ainda que seja medicamento, é dever dele, porque ele que detém a técnica. Uhum. E a gente sabe que é no momento de assinar o termo de autorização é que surgem as maiores dúvidas. Dúvidas que a pessoa que está na recepção, por mais que tenha rotina ali, conheça, ela não vai conseguir esclarecer. Uhum. Então, é muito mais adequado, tecnicamente, que o profissional traga esse tipo de informação. Porque é ele que detém toda a base técnica. Então, é como se eu deixasse um termo lá para entregar, simplesmente para assinar, é como se o veterinário não estivesse esclarecendo qual que é a extensão dos riscos daquilo que ele prescreveu. Tá. Partindo Então, para um desfecho desfavorável nesse cenário, então, vamos supor que um tutor resolveu entrar com um processo ético ou civil contra um profissional e ele argumentar durante o processo que ele assinou o termo na recepção e conseguir provar isso. Isso poderia, então, ser um agravante contra o profissional, é isso? a agravante ela vai ser analisada de acordo com o prejuízo causado. Então, imaginando um processo judicial. Uhum. Vai ser analisado se aquela informação que o tutor falou que não obteve, se ela foi primordial, necessária para que aquele dano ocorresse. Certo. Então, não é uma receita, não teve, vai ser responsabilizado. Uhum. Não necessariamente. Uhum. Só que se há essa comunicação clara e adequada, você vai minimizar riscos de desfechos negativos, dúvidas, entendeu? Então, não é uma condição sine qua non. Vai acontecer se não foi assinado lá. Mas é Mas é um risco recomendável que, se seja. puder evitar de Se puder correr, evitar, uhum. sim. Ainda relacionado à comunicação, vou te pedir uma parte aqui só para recordar, porque às vezes as pessoas são outras pessoas que estão aqui na sala com a gente nos ouvindo. Esse trabalho que você mencionou, esse post que você mencionou, que eu coloquei relacionado a uma comunicação muito técnica, é a questão daquilo que nos é óbvio. Quer dizer, se é óbvio para mim, a gente tem a premissa de que também é óbvio para o outro e às vezes a gente deixa de comunicar isso. Então, tudo isso eu baseei num trabalho científico muito legal que, assim, o pesquisador, ele colocou duas pessoas. Uma delas, ele pediu assim, pensa numa música muito conhecida e faz um batuquinho nessa música. E o outro que estava participando, ele também falou, vamos mostrar essa musiquinha sendo batucada. Eu até dei o exemplo do Atirei o Pau no Gato. Então, como se você batucasse só sem cantar a música. E aí o outro que está escutando vira e estima quantas pessoas ele acha que acertariam o batuque. Então ele estima um número super alto, tipo 60, 70, ele acha que 70% das pessoas vão conseguir decifrar de que música eles estão falando. Só que o índice é muito mais baixo, em torno de 5%. Isso está no livro Ideias que Colam, Dan Heath e Chip Heath. É um livro super legal que eu recomendo muito para quem gostar de ler e gostar de entender esse tipo de coisa. Aí ele cita isso, que há essa questão da gente achar que o outro sabe, porque a gente também sabe, como a maldição do conhecimento. Isso a gente vê acontecendo muito, não só na área médica, mas no direito também, em outros pontos, porque assim, como é muito óbvio, eu deixo de comunicar risco, eu deixo de comunicar o que pode acontecer, eu deixo de comunicar o pós-operatório, porque na minha cabeça, por exemplo, é óbvio que um animal que foi operado, portanto, ele tem uma incisão na barriga, que ele não pode se deitar no jardim, porque isso pode infeccionar. E eu deixo de falar isso e depois o tutor chega com esse animal, com uma infecção gigantesca no corte. Mas como assim? Qualquer pessoa sabe disso. Não é qualquer pessoa que sabe. Tem leigo que não se dá conta disso, que não quer ter trabalho. E tem as pessoas também mal intencionadas que aconteceu casualmente e depois pode dizer, mas você não me avisou que eu não podia deixar ele na areia, na terra, na grama e etc. Então essa também é uma questão importante a gente se lembrar que pode ser que a gente faça cirurgia de castração todo dia, pode ser que a gente faça profilaxia periodontal todos os dias e que para a gente isso seja muito natural, mas para aquele tutor que está naquele momento te escutando, ele é outra alma humana, ele é outra pessoa, portanto, ele merece estar a par de tudo que pode acontecer, enfim. Então, essa comunicação é um processo mesmo que é uma arte, é muito complicado isso, a gente partir da premissa que o outro já sabe porque é óbvio.
Não é óbvio. Então é importante a gente mencionar isso. Doutora, É tenho... óbvio, ele é óbvio daquilo dentro da sua ótica, né? Talvez não seja a ótica do outro. Exatamente. Dentro da sua rotina, dentro do que você estudou, do que você se preparou. Tem uma outra pergunta aqui também, relacionado a quando o tutor não assina ou a gente esquece, como é que a gente faz com essa questão de assinar a autorização de... O que eu posso fazer? Por exemplo, quando o tutor não quer assinar um procedimento ou quando ele quer tirar o animal precisa ficar internado, precisa fazer determinadas, enfim, tratamento em casa ou dentro do hospital e o tutor se recusa. Como é que a gente deve proceder com relação a isso? Fala em questão de eu prescrevi um tratamento, uma recomendação, e o tutor se recusa a fazer, ele retira o animal ou ele deixa o animal? Só para poder Então, entender a não, dinâmica. são dois cenários. Primeiro, vamos Uhum. falar então, ele está internado e o tutor não quer deixar internado ou por questão financeira ou porque não gostou do hospital, ele se recusa a deixar o animal internado ali, ele quer tirar. Numa situação dessa, o termo sem alta médica, né, um termo em que a pessoa ali, o tutor, se ele não autorizou a continuidade, então Uhum. nesse termo tem que constar os riscos, né, daquela conduta precipitada, deixar bem claro, por exemplo, se o animal precisa de hospitalização, isso tem que constar, porque em algumas situações práticas, embora o médico veterinário ele fale na consulta que o animal tenha que ficar internado, mas de repente ele não registra isso por escrito. E aí, eventualmente, a pessoa depois leva um questionamento judicial: ah, mas eu não sabia, eu achei que era só levar para casa com uma receita e eu ia tratar em casa. Então, é Uhum. interessante que nesse termo de sem liberação, sem alta médica, sem recomendação, A que gente chama de conste alta todas as solicitada. consequências. Uhum. Que conste as consequências. Isso, que conste Uhum. as consequências dessa alta sem liberação. Ou Tá. seja, se ele tem que ficar hospitalizado, se ele precisa de tal atendimento, de tal exame, que o diagnóstico preliminar dele até o momento daquela avaliação foi tal, então ele precisa de tal conduta, de fluidoterapia, enfim, especificar o que ele precisa. Aí, se Uhum. o tutor se nega a assinar, em alguns casos a pessoa está nervosa, não quer conversa, você não tem como obrigá-lo fisicamente a assiná-lo. Uhum. Né? Então, o que é recomendável? Você pega um colega de trabalho, não sei, alguém da recepção, enfim, que venha e ateste junto contigo, ó, o tutor se recusou a assinar, testemunha fulano de tal, e você assina em conjunto. Uhum. Se for possível reforçar esse tipo de prova, por exemplo, encaminhar a foto desse termo depois no WhatsApp e falar, olha, conforme negativa de assinatura, segue aqui a recomendação, então você vai estar reforçando, né, essa tratativa quando a pessoa se nega a assinar. Se tiver Uhum. circuito interno, de câmera, talvez você possa reservar aquilo para um momento de discussão. Ainda mais quando surge um problema desse, é interessante que você vá se precavendo e vá registrando o que aconteceu naquele atendimento. E constar no prontuário, porque toda informação, o prontuário ele é um instrumento de comunicação entre médico veterinário, o tutor, no caso, né, pelo paciente, e a equipe. Então, todos esses três envolvidos tem que ter conhecimento do que está acontecendo ali. Então, terminou, não quis assinar, também registra no prontuário. Certo. Uma outra questão que eu particularmente eu cheguei a orientar muitas pessoas pelo que eu também tinha me informado, porque como eu dou aula de cardiologia e eu falo muito de avaliação pré-cirúrgica, especialmente nos cursos de Uhum. anestesia que eu leciono, né, de pós-graduação, eu vejo muitos colegas agindo da seguinte forma, doutora: eu preciso de tal exame pré-cirúrgico. O tutor fala: mas eu não vou fazer, vai ficar muito caro. Então assina aqui que o senhor está ciente dos riscos de não fazer esse exame. Isso tem alguma validade ou isso vai depender, tem uma certa arbitrariedade, vai depender do juiz no caso de um processo e etc. Você entendeu minha pergunta? Sim, sim. É um dilema, Uhum. porque o médico veterinário ele detém o conhecimento técnico, ele sabe o que é necessário como fase pré para que ele possa fazer aquele procedimento. Certo. Né? O correto, recomendável, não vou dizer correto, né, mas recomendável, é que não fosse feito.
Por Uhum. quê? Porque eu sei da segurança do meu paciente. Eu sei que se eu não fizer aquele procedimento, eu posso comprometê-lo. Então, é recomendável que não fizesse. Por quê? Talvez um simples termo, olha, eu me responsabilizo, eu estou aqui recusando o exame pré-operatório tal. Isso, de certa forma, no afã ali de fazer a cirurgia, Uhum. talvez essa pessoa possa, numa situação processual, alegar que ela não teve uma liberdade de entender em si os riscos. Porque na prática médica humana, até o recomendável é que o termo de consentimento para uma cirurgia, que ele não seja realizado na sequência da proximidade da cirurgia. Que é Certo. como se a pessoa não tivesse tempo em conhecer os Uhum. riscos e efetivamente consentir. Então, quando a pessoa assina isso, próximo à cirurgia, pode ser, olha, eu só fiz isso porque eu não conseguiria operar o animal e não precisava operar. Então, Uhum. é recomendável que não faça. Por quê? Quem ainda tem um conhecimento técnico é um profissional. Se aquele É. exame ele for imprescindível, ainda mais pelas peculiaridades do paciente, idade, paciente endócrino, com algumas outras doenças, por exemplo, questão de diabetes, isso vai incrementando um risco. Então, e o profissional médico veterinário, se não for numa situação emergencial de Uhum. perigo, para causar uma morte do paciente, ele não tem a obrigatoriedade de fazer o procedimento. Ele pode se recusar, ele Uhum. pode escolher livremente. Então, é aquela questão. Se o paciente passa pelo procedimento e dá tudo certo, dificilmente você vai ter um questionamento. Mas se Uhum. dá algo errado, talvez aquela negativa ela pode ser questionada. Então, é mais prudente, é mais recomendável que não faça. Né? Porque se for imprescindível, se era importante, o ideal é que não fizesse. Certo. Doutora, com relação à cobrança, como é que a gente deve proceder? Por exemplo, a gente tem muitos médicos que a gente vê cobrando antes da consulta, já por uma questão ou logística, ou mesmo de desconfiança de que o paciente pode ir embora depois e não pagar, e etc. Isso é legal? A gente pode fazer isso também. Outro ponto é com o tutor que se recusa a pagar o procedimento e depois ele volta querendo passar por outro procedimento, por exemplo, ele está devendo na clínica ou no hospital, e aí o animal ficou doente, e aí ele volta lá de novo na clínica para passar por consulta, por outro procedimento. Como é que a gente pode se proteger com relação a isso? A questão de cobrança, né, ainda mais a classe médica veterinária, que infelizmente costuma ser alvo, mas você não fez a medicina veterinária por Por amor, você está amor, sendo mercenário, né? Tem Uhum. infelizmente, ainda tem esse estigma. Uhum. Né? A questão dos honorários, os honorários você tem liberdade profissional para tratá-los. O que você não pode fazer? O que não é recomendado? É que você imagine que um paciente chegue numa situação emergencial, um risco à vida dele, e você deixe de atendê-lo porque não houve um pagamento prévio. Né? Certo. Judicialmente, o que se entende? A cobrança ela é possível de ser repetida. Eu tenho chance de cobrá-lo, a questão financeira. Uhum. Mas a vida ou o quadro de saúde daquele paciente pode não ser repetido, pode não ter uma outra chance. Então, quando você tiver numa situação de conflito emergencial, um atendimento que está ofertando ali um risco de morte ao paciente, é recomendado que faça e depois você Certo. trate da forma da cobrança. Agora, Uhum. não é um caso emergencial, enfim, vamos supor aqui, um procedimento de castração, por Uhum. exemplo, que é mais comum, é mais de precaução, enfim. E a pessoa ela não quer fazer de acordo com o seu dia a dia, você vai estabelecer se paga um X na entrada, se vai parcelar. As formas de pagamento também você tem liberdade, tá? E você vai poder acordar da forma que você achar melhor. É uma questão negocial. Tá, Então, não está em risco o quadro de saúde do paciente, não é um caso de vida ou morte, você vai poder estabelecer a forma que você achar mais adequada. tá. Né? É claro que É, costuma fazer parcelamento em questão de cartão, porque é mais fácil negocialmente, mas é uma liberalidade do profissional. tá. E isso precisa estar no termo de responsabilidade que o tutor vai assinar, porque também tem muito caso depois que o tutor diz que não vai pagar porque ele não foi avisado de quanto sairia e ele não concorda com aquilo, e daí a gente não consegue cobrar,
e aí fica essa situação desconfortável e muita gente deixa de receber por conta disso. Justamente por esse estigma de mercenário, enfim, alguns profissionais médicos veterinários têm dificuldade em fazer cobrança, principalmente quando o desfecho não foi positivo no quadro. Uhum. Né? O animal ficou com alguma sequela, o que é até corriqueiro na medicina veterinária, você não tem como evitar todos os riscos, ou até mesmo acontece o falecimento, aí o profissional fica naquela, cobra ou não cobra? Se eu não Tem uma cobrar, colega parece que eu estou perguntando, assumindo a culpa. Né? uma colega de Porto Alegre, a Leandra, perguntando, e se o animal morrer e o tutor se recusar a pagar? Porque Olha, morreu. sim, dependendo do instrumento que a pessoa tem ali, né? O correto é que termo de consentimento livre e esclarecido, que é para questões técnicas, esclarecer os riscos, a questão do tratamento, é que ele seja separado do contrato de prestação de serviço médico veterinário. Porque Uhum. o contrato ele tem mais um aspecto civil, de cobrança, questão financeira, do que o termo que tem uma questão voltada mais para o tratamento, mais para o Uhum. paciente. Então, a depender do instrumento que você tenha, seja o contrato, seja o seu termo, você faça a cobrança, entendeu? Uhum. Por quê? Ah, mas ele vai questionar. A medicina veterinária é uma atividade de meio e não de fim. Você Uhum. não se obriga pelo resultado, você se obriga pelos meios empregados. Então, Isso é se houve muito importante. diligência, Pode tem que repetir essa fazer a frase, cobrança. por gentileza, para quem Sim, quiser sim. anotar, porque isso é muito importante para a gente ter em mente, inclusive. A medicina veterinária Ela é uma atividade de meio, e não de fim. não de fim. Uhum. Você não é obrigado pelo resultado, mas sim pelo meio empregado para aquele tratamento, para aquela cirurgia. Ou seja, se eu utilizei os meios com diligência, de forma prudente, os meios adequados e empregados na medicina veterinária, e ainda assim eu obtive um desfecho negativo, eu não posso ser responsabilizado. Porque se fosse dessa forma, o profissional médico veterinário ou médico humano, ele seria responsável independentemente do cuidado e o zelo que ele empregasse. É Uhum. como se eu transferisse o risco da própria doença ou o dever de cura para o médico veterinário. Uhum. Né? Então, é como se aquele colega que atuasse de forma diligente fosse responsável da mesma forma que aquele que atuasse de forma não diligente. Então, eu geraria um desequilíbrio. Uhum. A gente Muito estava bom. falando do termo. Do termo, eu tinha perguntado a questão de como a gente pode se garantir que o tutor depois não alegue que ele não sabia o valor do procedimento, que não foi esclarecido para ele, daí ele não pagou porque ele não concorda, etc, etc. A gente pode colocar o valor do procedimento, por exemplo, no termo de responsabilidade que ele vai assinar. E se isso Sim, tem algum valor legal para a gente ou não, numa hora da gente entrar com um processo, por exemplo, em alguém que está devendo na clínica, entendeu? sim. A questão do contrato, quando a gente elabora um contrato de prestação de serviços médicos veterinários, o contrato ele é possível de ser executado com a assinatura de duas testemunhas, né, juntamente ali com a pessoa que está te contratando e você contratado. Uhum. Caso não tenha essas duas testemunhas, talvez pela dinâmica dos fatos você não consiga, ele não deixa de ter validade. Ele só não será um título é, executável de forma sem precisar de uma ação de conhecimento, de você explicar o que aconteceu e o juiz fazer a decisão dele nesse sentido. É. Então, a execução de título extrajudicial, quando tem duas testemunhas, ela é mais célere. A gente Uhum. pula algumas fases. É. Resumidamente, seria isso. Mas isso não significa que você não possa receber, entendeu? Uhum. Você tem que fazer a cobrança, independentemente se você utiliza uma nota promissória para poder colocar junto com aquele termo, se você receber um cheque naquele pagamento. Então, não tem importância. Você tem o direito, porque é o crédito pelos seus serviços prestados. Né? Então, essa execuibilidade, essa possibilidade de você executar, ela é independentemente do resultado. Ah, mas o tutor Só, pode me questionar. deixa eu só te interromper uma questão só, que a questão da nota promissória que eu vejo muito na rotina é que acaba se tornando um constrangimento, especialmente se você já tem um certo relacionamento com o tutor e etc, e pedir para ele assinar quando é a primeira vez que você está desconfiado, e daí tudo bem, e até que se a pessoa se recusar a assinar,
já é realmente uma prova que ela está agindo de má fé, pegou o cachorro na rua, o gato na rua, por exemplo, e que vai largar para a gente resolver. Mas quando existe um Uhum. certo relacionamento, a promissória, eu vejo muitos colegas se queixando do constrangimento. Eu tinha perguntado anteriormente, eu acho que, eu não sei se a gente não voltou a conversar sobre isso. É legal, eu posso, por exemplo, enquanto o tutor está lá aguardando, ele deixou o animal, já assinou o termo de um procedimento, já pedir para ele passar na recepção, passar o cartão e já deixar acertado antes de iniciar o procedimento ou não pode fazer isso? Pode, Pode? pode. É Uhum. aquela questão, não sendo uma situação emergencial ou de Certo. perigo de morte, mas Uhum. uma cirurgia que você explica o orçamento e você fecha, você pode cobrar da forma como você achar mais viável. É uma Certo. questão negocial. Tá? Uhum. Você não está retendo o paciente como forma de pagamento, você não está condicionando o teu serviço ao pagamento. Mas, Uhum. por exemplo, quando se trata de cirurgia, a gente sabe que geralmente o profissional anestesiologista ele é terceirizado, às Sim, vezes até locação de certas aparelhagens, enfim, ou certas situações que necessitem, e sim, fornecedores em geral. sim, Então sim. tem que ter uma quitação menos que seja parcial, para que você possa mover e prestar o serviço. Uhum. Né? Então não tem vedação nesse sentido, na Tá. liberalidade do profissional. Isso é muito legal. E aí tem um outro doutor aqui perguntando se quando você atende o animal tem que fazer uma cirurgia e o tutor não quer realizar o procedimento em função do valor. Daí é aquela questão que você já comentou de fazer ele assinar uma alta solicitada, explicando os riscos, deixando tudo claro, não é isso? Sim, sim. Ainda Uhum. mais se ele decide por retirar o animal, não tem como você manter o animal contra a vontade dele, né? Certo. Porque o animal, né, ainda para o direito, tem essa noção de coisa. Ele Uhum. possui, ele é o detentor, ele é o possuidor, você não, não tem esse poder de mando. Tá. Né? Ficou pendente a questão do orçamento. O senhor tinha perguntado se poderia ficar integrado junto ao termo. Ah, Né? desculpa, desculpa. Eu Uhum. acho que a gente acabou se empolgando ali É, na é. sequência e ficou Uhum. esse ponto. A questão do orçamento é até um dever de informação, como o consumidor tem o direito de informação estar adequada e saber a especificação do preço e o serviço que está sendo prestado, Uhum. é até recomendável que você imprima o orçamento do seu sistema, constando ali quais são os serviços, os valores, e peça, inclusive, para que ele dê um ok, ele dê um visto. Certo. Então, você está cientificando o tutor dos Uhum. custos e nesse próprio termo, né, por exemplo, de cirurgia, você pode especificar se vai ter um retorno de avaliação, que ele vai estar incluso no valor da cirurgia. Você vai especificar até onde aquele termo, questão de internações, quantidades, ele vai abranger. Porque às vezes Uhum. acontece de ter uma divergência. Ah, mas não estava tudo incluso? E o curativo? Então, o Certo. termo ele serve para isso. Né? E Muito toda legal isso. informação que ela for, toda informação, só para terminar esse raciocínio, toda informação que ela for restringir, ou assim, uma questão do direito do consumidor, é interessante que ela esteja até em negrita, ela esteja bem assim, destacada. Uhum. Quanto ao preço, o que está incluso no serviço, para que não reste nenhuma dúvida nesse sentido. Tá. Doutor, a gente já está quase chegando no final. Tem 10 minutinhos de conversa ainda, porque o Instagram só permite 1 hora de conversa. Está muito legal esse assunto e é muito importante os colegas perceberem, inclusive, a experiência que você tem, que você menciona aqui, a questão de entender a terceirização de determinados profissionais, como ultrassonografista, anestesista, enfim, né, de outros colegas que vão nos hospitais e nas clínicas. Então, isso é muito importante. Eu só não queria deixar de mencionar uma questão que acontece muito, acaba até é, aceitando, vamos dizer assim, um erro técnico de um profissional médico quando existe um relacionamento afetuoso, onde o paciente se sente acolhido, onde ele sente que o profissional foi empático com relação a ele, que teve paciência de explicar e etc. Ele acaba relevando e deixando para lá muito mais do que um paciente que é, encontra um erro técnico, mas não faz do erro técnico a real motivação. Ele se motiva a entrar com o processo em função de uma falta de empatia do profissional, de uma falta de realmente entender o que ele está passando, de ter paciência para explicar, de estar disponível, enfim. Pela sua experiência, tem notado na veterinária, acontece a mesma coisa com os tutores que
se motivam a entrar com o processo? Como é que está funcionando isso? Quando a gente iniciou a live, eu tinha me perguntado a respeito da estatística de processos judiciais, enfim. Uhum. Judicialmente, a gente não tem uma estatística ainda voltada para o direito médico veterinário. É. Mas o CRMV de São Paulo fez um manual informativo sobre publicidade ética na medicina veterinária e lá trouxe um comentário sobre quais são as principais motivações de processos éticos profissionais dentro do Conselho lá de São Paulo. Uhum. Qual que está no topo? 27% omissão de informação. Ou seja, Omissão de falta de informação, certo. falta de clareza, falha na comunicação e realmente ali você esclarecer, né, o que aconteceu naquele quadro e quais são as responsabilidades que o tutor vai ter que contribuir. Porque é uma via de mão dupla, você depende do seu tutor para que tenha um pós-operatório, enfim, que tenha uma tratativa terapêutica melhor. Em segundo ponto, em 21% falta de clareza. É a Uhum. questão do atendimento técnico, que a gente falou lá no início. Então, né, nós temos 4 pilares na relação médico-paciente. Primeiro é consolar. O consolar é no sentido de confortar. Não de você abraçar a pessoa, enfim, não é uma questão física, mas sim uma Uhum. questão de empatia, de Empatia. envolvimento com o caso daquele paciente. Para você pode ser mais um atendimento no dia. Para aquele Uhum. tutor, é o filho dele. Então, a É. questão do consolar é importante. O segundo ponto é escutar. A Uhum. gente, às vezes, percebe impaciência, celeridade em terminar aquele procedimento, aquela consulta logo. Você não escuta as queixas do seu paciente que já vem de um terceiro. Já é um tutor Uhum. que colhe, você já não colhe diretamente do paciente. Então, tem que Sim. ter sensibilidade. E um terceiro ponto, olhar. Realmente ter aquela humanização no atendimento, aquele contato, aquele envolvimento para que o tutor perceba que aquilo não é só uma situação mecânica, tem uma empatia Uhum. naquela desenvoltura profissional. E, por fim, o quarto pilar é a questão de tocar. Às vezes você vê uma consulta fria em que não teve ali um envolver com o paciente, talvez um atendimento muito objetivo, muito pergunta e resposta. O tutor Uhum. ele quer se sentir que aquele paciente está sendo acolhido. Então, Sim. nesses 4 pilares, juntamente com a estatística que o CRMV de São Paulo trouxe, a gente constata que quase metade dos processos está totalmente envolvido com a questão De dessa relacionamento. clareza, de Uhum. relacionamento, de informação adequada. Então, tem esse aspecto. É uma questão que eu sempre menciono nos cursos, nas minhas palestras, quando eu estou falando de relacionamento cliente, tutor e vice-versa, é essa questão da gente gostar muito do bicho e que a gente, infelizmente, ainda vê alguns colegas postando em rede social, que eu amo os animais e odeio o ser humano e etc., o que é um analfabetismo emocional completo. A pessoa Sim. assinar que ela só consegue se relacionar com quem concorda com tudo, com o rabinho abanando o tempo inteiro ou com o motorzinho ronronando, mas quando está diante de outra alma humana, de outra pessoa na frente, não consegue mais fazer uma conexão. Então, aí entram todos os outros assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, especialmente dentro da veterinária. Porque se a gente não consegue se doar para o outro, para outra pessoa, não tem por que a gente trabalhar. Então, o que é Pessoas contratam pessoas, né? pessoas contratam pessoas. O que é também na sua área, eu imagino, porque quando a gente procura um advogado é porque alguma coisa não está boa e a gente também precisa desse conforto profissional e etc. Enfim. Doutora Keile Ferreira, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua prestação de serviço. Eu queria que você deixasse citasse, porque não está aparecendo para mim, não sei se está aparecendo para as pessoas, o seu Instagram, para que os meus seguidores começassem a te seguir. Eu sei que você sempre posta dicas importantes também, a gente precisa muito disso. Eu andei falando numa live sobre como evitar problemas do banho e tosse, uma coisa que eu mencionei foi exatamente a gente se antecipar e buscar por um profissional, por um advogado, para a gente se consultar previamente, não esperar acontecer alguma coisa de errado, de ter um processo, para a gente poder entender o que pode ser feito. Então, queria que você explicasse um pouquinho da sua logística também, muito embora você esteja no Mato Grosso do Sul, quer dizer, se você dá algum tipo de assessoria online para quem tiver dúvida, como é que você trabalha com relação a isso? Vou deixar você falar que a gente está quase encerrando.
O meu Insta, que eu faço essa produção de conteúdo todas as terças e segundas e quintas, eu posto um vídeo jurídico, voltado para atividade envolvendo direito e medicina veterinária. Então, o meu Insta é Ferreira Keili, Keily, Ferreira Keili, e Tudo também junto, Ferreira reposto Key. essas dicas no Insta no Insta do meu escritório, né, juntamente com meus sócios, LFR Advogados. LFR de Uhum. Longin, Ferreira e REC. LFR Advogados. Qual que é a proposta? Justamente não procurar assessoria jurídica somente no momento de reação, assessoria reativa. É Uhum. justamente um propósito de assessoria que possa se precaver, se antever, discutir questões de praticidade, o que pode ser feito, melhorias de termos, até mesmo para incrementar, agregar no serviço, no dia a dia. Né? Se você Uhum. sistematiza e padroniza as rotinas do seu estabelecimento, você vai ter menos chance de riscos e falhas. Então, eu acredito que Uhum. esse seja o principal propósito.